على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hoje vamos falar sobre a última parte da purificação. Falamos da purificação que se divide em duas partes, a purificação espiritual e a outra, a purificação física. Então, na parte da purificação física, estamos na parte final, onde nós vamos abordar assuntos ligados ao período menstrual na mulher ou então no período de resguardo, isto é, após o parto da mulher. Então, esses dois assuntos são assuntos importantes que a gente também precisa conhecer detalhadamente como que funciona para que a mulher possa se purificar depois de ter passado por período menstrual ou então por período de resguardo. Primeiro, vamos fazer uma definição superficial sobre o que significa período menstrual. Período menstrual, na língua árabe, quer dizer o que? É uma ocorrência que acontece do sangue que sai do órgão genital feminino. E no Sharia, no Islã, se refere ao que é um sangue natural que a mulher normal terá que passar mensalmente ou então quando completa o seu ciclo. E este sangue sai do que? Do seu ventre, num tempo determinado, enquanto a mulher está numa situação normal. Isto é, não é doença. Sangue menstrual não é doença. O que pode considerar doença é quando a mulher atinge a idade de puberidade, que ela pode passar por período menstrual, não menstrual. Isso aí já é um problema. Mas para uma mulher normal tem que passar por período menstrual. Então, o primeiro assunto que nós vamos abordar nesta matéria é o que? Bidayatu waqtul haid wa nihayatuhu. O início do período menstrual e o fim do período. Quando é que inicia e quando é que termina. La haid qabla tamam 9 sinin. Primeiro está dizendo, conforme a opinião do nosso autor aqui, diz que o período menstrual não acontece antes de 9 meses, 9 anos. Quer dizer que a partir de 9 anos para cima é que começa já a acontecer o período menstrual na mulher normalmente. Mas a gente diz que isso não pode se considerar como regra geral. Dependendo da região onde a mulher mora ou vive ou nasceu, pode ser que tenha visto a menstruação cedo, antes de 9 anos, como também pode retardar até aos 15 anos. Essa não é uma regra geral, mas sim, talvez ele tenha falado atendendo às questões ou às situações da região em que ele mora. Mas eu digo que, dependendo da região, a mulher pode ver a menstruação cedo, antes dos 9 anos, ou então pode retardar um pouco. لأنه لم يثبت في الوجود المرأة حيض قبل ذلك. Porque ele diz que não consta aqui na história da humanidade que uma mulher passou por um período menstrual antes de 9 meses. Mas como nós falamos que este é o conhecimento dele. Pode ser que haja algumas exceções. Então, se a mulher, por exemplo, com 8 anos ou 7 anos ver o período, então
é considerado período, embora que ele não tenha conhecimento da existência de uma mulher que tenha visto ou começado a ver o seu período, a sua regra, aos 8 anos, mas pode ser que haja, a gente não descarta essa possibilidade. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. Então consta nos ditos da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Aisha, que diz que se a mulher atingir 9 anos, portanto se considera uma mulher. Se considera uma mulher no sentido de que ela já começou a ver a regra menstrual. Então, é a partir dali que se considera uma mulher. Já não é mais uma moça, não é mais uma criança, é mulher. Quer dizer, se quiser casar até ali, pode casar. Mas esta é a regra do Islã. Não estamos a dizer que é a regra do Islã. Só que deixa de ser criança, adolescente, a partir da altura em que ela vê a primeira regra. É o que ela quer dizer. ولا حيض بعد 5 أو 50 سنة في الغالب على صحيح. Como também não pode passar, ou aquilo que eu chamo, depois de 50 anos, a mulher não pode mais menstruar. Quer dizer, a menopausa começa de 50 para cima. E a gente volta a dizer que nem sempre é assim. Há mulheres com mais de 50 anos estão dando filhos. Eu já assisti uma reportagem recentemente, uma mulher na Índia, parece que tinha 63 anos ou alguma coisa, ela teve filho. E quando que a mulher aquilo que eu chamo, pode ter filho? Quando ela ainda está no período menstrual, isto é, quando ainda continua menstruando normalmente, é que pode obter um filho. Então, esse também não é uma regra, mas sim, pode ser que muitas mulheres até aos 50 anos são consideradas menopausas, mas existem alguns casos que podem ultrapassar esta faixa etária de idade e chegar até aos 60 anos, enquanto ainda continua vendo o seu período normalmente. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. Então, mesmo a Aisha, que é a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que se a mulher atingir 50 anos, então sai dos limites da regra menstrual. Quer dizer, começa a menopausa. Então, mais uma vez, não é uma regra, mas sim aquilo que eu chamo, pode ser que aconteça, como também pode ser que não aconteça exatamente o que o nosso autor do livro aqui está falando. Então, este é no que diz respeito ao começo e ao término do período menstrual, como nós falamos. E vamos falar quando começa e quando que termina. Dependendo da situação, pode começar cedo, como também pode retardar um pouco. E dependendo da situação, a menopausa pode ser precoce, como também pode ser tardia. Há mulheres, por exemplo, com 35 anos ficam menopausas. Então, não é uma regra que a gente vai deixar que vamos considerar que de 9 a 50 anos. Não. Dependendo das situações, pode ser antes de 9 e menos de 50 anos, como também pode ser depois de 9 e acima de 50 anos. É o que eu quero que as pessoas saibam aqui. المسألة الثانية, então, o segundo assunto, أقل مدة الحيض وأكثرها. O período mais curto da menstruação ou então o período mais longo. Qual é o período mais curto? Quer dizer, quanto tempo uma mulher pode ficar de período e que este período considera-se o mais curto que pode existir ou o mais longo que pode existir. الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره.
aquilo que eu chamo, a opinião mais certa é que o período não tem, a menstruação não tem o período mais curto, nem o período mais longo. Depende da situação. وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. Mas se isso, podemos nos basear aonde? No costume de cada povo. No costume de cada povo. Então pode ser 3 dias, pode ser 5 dias, pode ser 7 dias, mas a gente determinar aqui, ele disse que não tem determinação exata sobre o assunto. وغالبه 6 أو 7. Então, mas o período mais longo que pode ser o período menstrual na mulher é de 6 a 7 dias. De 6 a 7 dias. Não pode ultrapassar isso. لقوله صلى الله عليه وسلم, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez falou para uma das suas companheiras chamada o quê? Hamnat binti Jahsh. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esta mulher, dizendo que tahidi fi ilmi Allah 6 ayyam. Fica de período com o conhecimento de Allah durante 6 dias. Ou 7 ayyam, ou então 7 dias. Thumma igtasli wa salli 24 yawman. E depois disso, pode se purificar, pode tomar banho e continuar a rezar durante 24 dias. Ou 23 yawman. Ou então 23 dias. كما يحيض النساء ويطهرن الميقات حيضهن وطهرهن. Assim como as mulheres ficam de período por um tempo e assim como depois saem do período no outro tempo. Então, isto é, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para Hamnat binti Jahsh que o tempo que a mulher pode ficar, conforme o conhecimento e a ciência de Allah, é de 6 a 7 dias. Então, para a mulher que fica 6 dias de período, fica quanto tempo rezando durante o mês? 24. E para quem fica 7 dias? 23 dias. Então, este é o período normal de menstruação na mulher. Mais que isso, não pode acontecer. Então, se acontecer algo a mais, acima dos 7 ou acima de 6 dias, isso é o que posteriormente abordaremos, inshallah ta'ala, que é conhecido como dam al-istihada, que é a hemorragia que pode acontecer. Então, al-mas'alatu rabi'a, o segundo ou o quarto assunto, ma yuhram bil haid wal nifas. O que está vedado para uma mulher que estiver de período ou que estiver no período de resguardo. O que ela é proibido fazer? Será que ela pode fazer tudo? Ou será que ela está impedido de fazer algumas coisas? O assunto vamos abordar com muitos detalhes. Eu vou começar a falar para o povo judaico, por exemplo. Se uma mulher estiver no período menstrual, ou se estiver no período de resguardo, para judeu, esta mulher é imunda. É imunda. Não pode fazer absolutamente nada. Arranja um quarto onde eles fecham lá. Não pode pegar nada, porque tudo o que ela pegar vai contaminar. Tudo o que ela fizer está imune, porque ela está também imune, conforme o que? A opinião judaica. E no cristianismo também a situação é quase semelhante ao dos judeus. Por exemplo, dizem por que a mulher sente dor de parto, sente aquilo que eu chamo, passa por período menstrual e outras coisas que a mulher passa e o homem não passa. É porque foi a mulher que induziu o Adão para que ele comece o que? A fruta proibida no paraíso. Enquanto que uma coisa não tem nada a ver com outra. Essa é a natureza inata na qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a mulher. Não tem nada a ver com
o acontecimento que se deu no paraíso quando violaram a ordem de Deus e comeram a fruta proibida. Por quê? Para começar, não é Adão, ou não é Eva que induziu o Adão para comer a fruta proibida. Mas sim, o Adão, como também a Eva, juntos foram induzidos pelo Satanás. Pelo Satanás. Então, por que Allah subhanahu wa ta'ala só daria castigo a Eva, a não Adão, se foram os dois que comeram? Então, tudo isso é falsidade. São notícias que não têm cabimento. O certo é que Allah subhanahu wa ta'ala criou a mulher com essa natureza porque ela se reproduz. O filho cresce no ventre dela e para crescer é preciso que haja esse tipo de ciência. Que ciência? Menstruação, onde a mulher adquire o quê? A fertilidade quando há relações conjugais com o seu marido, aí ela consegue fazer filho. Porque se fosse assim como homem, como teria, ou como conseguiria fazer filho? Então, Allah subhanahu wa ta'ala decreta e faz e cria como ele quiser. Não há quem pode questionar Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós queremos que as pessoas saibam é que a visão do Islã no que diz respeito à mulher é muito diferente das visões das outras religiões como o cristianismo e o judaísmo, que o judaísmo até consideram imunda a mulher que estiver no período menstrual, enquanto que no Islã, não. O Islã, ela está proibida de fazer algumas coisas, não porque ela está imunda, só porque o estado em que se encontra não condiz com aquilo que ela está proibido fazer. Mas os cristãos consideram que ela passa por esse processo porque ela induziu Adão. E os judeus consideram que ela passa por esse processo por quê? Porque é uma maneira de castigá-la. Também devido a ter induzido Adão? Exatamente. Entendi. É o castigo que Deus impõe a ela por aquilo que ela fez. Enquanto não tem nada a ver, não tem nada a ver. A mulher passa por aquela porque essa é a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Criou dessa maneira e ele sabe melhor do que ninguém. E o que passa e que deixa de fazer no período de menstruação ou no período de resguardo, ela fica ganhando recompensa como se estivesse nos seus dias normais. Então, a oração ganha normalmente tudo o que ela fazia enquanto estiver no estado de pureza. Quando estiver no estado de menstruação, vai ganhando a sua recompensa enquanto ela não está fazendo nada. Nós estávamos dizendo que o que nós queremos que as pessoas saibam é sobre a diferença entre como a mulher é tratada no Islã e nas outras religiões. Hoje em dia você vai ver lá uma guerra psicológica, principalmente na mídia, em nome de que o Islã não dá direito à mulher, só porque a mulher se veste, se cobre, só porque a mulher veste-se de véu. Olha, se nós formos analisar, até porque a situação da mulher muçulmana é muito mais normal do que uma mulher, por exemplo, judia ortodoxa. Uma judia ortodoxa, ela fica totalmente vedada, nem consegue ver a cara. Nem compara-se a burca, é mais que uma burca. Se quiser até pode entrar na internet e vai ver como que ela se veste. Mas como as pessoas pretendem e desejam falar mal do Islã, por isso acabam associando aquilo que eles falam em nome dos direitos humanos com a situação da mulher muçulmana hoje em dia, de pôr o véu, porque muitas mulheres lá na rua se vestem de qualquer maneira e não tem ninguém que diz absolutamente nada. E é isso que a nação, o povo, e assim como a mídia principalmente, quer para a mulher. Então, veio o Islã, veio tratar de outra maneira diferente daquilo que foi o tratamento dos judeus para com as suas mulheres. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos informou através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o que a mulher pode fazer quando estiver no período, o que não pode fazer. Mas o que ela não pode fazer, não porque ela está imunda, só porque está naquele estado. Basta sair daquele estado, pode fazer normalmente. Então, primeira coisa que ele não pode fazer é al-wat'u fil farj. Al-wat'u fil farj. Então, é fazer relações conjugais com seu marido.
Essa é a primeira coisa. Então, e veja como o Islã é tão atencioso nesse assunto. Então, o Islã, aquilo que chama, não proíbe aproximar a mulher, pelo fato de ele estar no período menstrual ou no período de resguardo. Você pode continuar normalmente, pode cozinhar, pode te servir e não vai contaminar absolutamente nada. O que está proibido é aquilo que nós falamos primeiramente, que é o sexo vaginal. Segunda coisa que está proibida durante o tempo em que a mulher está de período menstrual é a talaqa. Se a mulher for, por exemplo, casada, o marido dela dar divórcio enquanto está no período menstrual. Está proibido. Este tipo de divórcio não pode acontecer. Por quê? Causa o prolongamento do tempo da espera na mulher. O certo é ela esperar até que ela saia do período, se purificar. Depois de purificar-se, não pode tocar, isso é, não pode dormir com ela, não pode fazer relações com ela. Então, neste tempo em que a mulher está num período normal, fora do período, se quiser fazer o divórcio, pode fazer, mas com a condição também não pode fazer relações. Não pode fazer relações. 3 meses, né? 3 meses, né? 3 meses de quê? Para se separar. Não pode fazer relações para se separar. É assim, por exemplo, a mulher está no tempo de período menstrual, né? Está na menstruação dela. Então, o marido não pode dar o quê? Divórcio neste período. É proibido. E quando ela sair do período e purificar-se, não pode também tocar a ela. Não pode tocar a ela, não pode dormir com ela. Então tem que dar divórcio num período em que ela está fora da menstruação e não pode manter relações durante este tempo. Aí pode dar o talaqa. Mas quando é pedido o divórcio, quanto tempo o marido tem que se abster da esposa? É 3 meses? Não tem nada a ver. Nós dissemos não pode dar no período menstrual, ou não é? Não, sim, mas... Então, espera te explicar. No período menstrual não pode dar. E quando a mulher sair do período, também não pode manter relações com ele se quer dar talaqa, se quer dar divórcio. Deixa a mulher andar normalmente e dar talaqa enquanto que a mulher está nos seus dias normais. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quem dá o divórcio no período em que a mulher está no seu estado aquilo fora do período, nunca se arrepende. Então, depois de ele dar o divórcio, aí é que fica já tempo de espera. A mulher terá que esperar 3 ciclos, não é 3 meses. E a gente falará isso aqui, tipo de espera, tipo de idda. Porque tem uma mulher normal que espera 3 ciclos. Ciclos menstruais. Porque mulher, se você falar, então é 3 meses, não é 3 meses. Porque a mulher não completa, o ciclo da mulher não completa o quê? 3 meses, 1 mês. Não chega a 1 mês. Acho que ela entra de período com 26 dias ou 27 dias. Não completa 1 mês. Então, por isso, é ciclo, não é mês. Quem pode se contar por mês é mulher que esteja em menopausa. Então, havemos de falar isso, é um assunto que existe. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ divorciam-se delas com o seu período determinado. Então, o período determinado aqui é que a mulher não pode ser divorciada durante a menstruação ou durante o tempo em que ela sai da menstruação enquanto a pessoa já manteve relações com ela. Tem que deixar ela passar da menstruação e se estiver fora da menstruação não pode tocar nessa mulher para dar o divórcio. Então tudo tem regra. وقوله لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. Então, também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ao Umar ibn Khattab, quando o filho dele, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, divorciou a mulher
dele enquanto a mulher estava menstruada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para uma: diga para o seu filho Abdullah para voltar para a esposa dele. Esperar até que ela saia da menstruação. Depois, quando sair da menstruação, deixa ela ficar pura, se purificar e não tocar, depois é que pode dar talaca. Então, quer dizer, talaca na menstruação não é válido. Então, aqui, por exemplo, pode surgir, se alguém fez isso por ignorância, deu a mulher dele o talaca durante o período menstrual, o talaca é válido ou não? Então, aqui a resposta é: talaca é válido, mas é talaca bid'iyya, que é inovação, que o profeta sallallahu alaihi wasallam não ensinou. Certo é aquela maneira que nós acabamos de falar. A terceira coisa que a mulher que estiver de período está proibida é a salah, a prática da oração. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت حيضت فدعي الصلاة. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez falou para uma senhora chamada Fátima bint Hubeish que se entrar num ciclo menstrual, no período menstrual, então deixa de fazer oração. Então ela deixa de fazer orações até que ela saia. Depois de sair acabar o período menstrual, tem que repor as orações perdidas? Não precisa repor. Como nós acabamos de falar, que ela vai ganhar recompensa como se tivesse feito a oração quando estiver de período menstrual. Não precisa de repor. Quarta coisa que a mulher menstruada está proibida de fazer é as-sawm, o jejum. Seja facultativo como também obrigatório. Não pode jejuar. لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou se aquilo como chama, acaso alguém de vocês, mulher, quando ela passa por um período aquilo menstrual, deixa de fazer o jejum e deixa de fazer salat? Então eles disseram sim. Então está proibida de fazer o jejum. Só que o jejum, se for obrigatório, ela terá que repor os dias quebrados. Por exemplo, a mulher entrou no período menstrual durante o mês do Ramadã. 5 dias e não jejuou. Então, depois do Ramadã, ele tem 11 meses para repor esses 5 dias. Vai repor aquilo que chama repor aquilo consecutivamente 5 dias, ou vai fragmentar. Cabe a ela escolher o que ela quer fazer, mas tem que jejuar os dias quebrados. Mas se for um jejum facultativo, por exemplo, ela tem costume de jejuar segunda e quinta-feira, ou 3 dias de cada mês, por exemplo, a Yom Kippur, que é 13, 14 e 15. Então, chegou este período, por exemplo, começou a jejuar o 12º dia, jejuou. Quando veio o 13º dia, o 13º, e veio o 14º também jejuou. Faltou um dia, depois ficou de menstruação. Ela terá que repor? Não, porque é facultativo. Então, mas ganha a recompensa como se tivesse feito todo o jejum. Não precisa de repor. Como também para aquelas mulheres que jejuam nas segundas e nas quintas-feiras, se passou uma segunda ou quinta-feira enquanto esteve de período, não conseguiu jejuar, e se ela tem costume de jejuar, vai ganhar a recompensa como se tivesse jejuado, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha safara al-mar'u aw marida kutiba ma kana ya'malu sahihan muqima." Se o indivíduo viajar ou então ficar doente, vai ganhar recompensa daquela ação que ela fazia enquanto estava em casa, não viajando, e enquanto estava de saúde. Então, a mulher, quando está no estado menstrual, é um estado fora do normal, como se fosse doença. Porque, dependendo da mulher, sentir cólicas, não só que é muito trabalho. Então, é como se fosse doença. Vai ganhar recompensa. Mas o que nós queremos que as pessoas saibam que não está obrigada a repor o jejum facultativo, como o jejum de quinta e
segunda-feira ou até os 3 dias de cada mês. Ou, por exemplo, passou a Arafah enquanto estava de menstruação, ou passou a chorar e ela queria jejuar, mas eu posso jejuar outro dia? Não pode. Não precisa de repor, porque não é obrigatório. Então só tem que repor o que é obrigatório. Aqui tem coisa que a mulher está proibida em fazer é a tawafu, circundar a volta do Kaaba. Até uma casa, acho que vocês conhecem, né, em Meca, onde os muçulmanos aquilo que chama obrigatório, quando a pessoa vai lá fazer Umrah ou Hajj, fazer 7 voltas. Quem fizer 7 voltas sem cometer nenhuma irregularidade sai dali como o primeiro dia em que ele nasceu, sem pecados. Então, quando ela estiver de período, não pode fazer tawaf, não pode circundar a volta do Kaaba. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi fazer peregrinação, a única peregrinação que é conhecida como peregrinação do Islã e a peregrinação da despedida, a sua esposa Aisha ficou de período menstrual. Então, ela foi consultar o profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo que é o profeta de Allah, eu já estou aqui para fazer o Hajj, mas chegou os meus dias de período, já estou de período menstrual. O que é que eu tenho que fazer? Posso continuar a fazer tudo? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que faça tudo o que um peregrino faz, mas não pode fazer tawaf até você sair do período, se purificar. Depois de purificar-se, pode ir fazer o tawaf. Então, com isso, a gente chega à conclusão que o tawaf para uma mulher que estiver de período, ou que estiver de período de resguardo, após o sangue do parto, não pode fazer tawaf até que ela fique pura. Este é tawaf. Tawaf, circundar a casa. Não, sharah, circundar a casa. Dar a volta à casa 7 vezes. Não. A sexta coisa é qira'atul Qur'ani, a leitura do Alcorão. A mulher pode ler o Alcorão enquanto está de período? Não pode ler o Alcorão enquanto estiver de período menstrual. وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. E essa é a opinião de muitos teólogos entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e aquela geração que veio após a geração do profeta, e assim como os que vieram depois deles. لكن إذا احتاجت إلى قراءة كأن يحتاج إلى مراجعة محفوظا حتى لا ينسي أو تعليم البنات أو المدارسة أو قراءة وردها جازت لها ذلك. Mas a mulher quiser ler o Alcorão com intenção ou intuito de fazer revisão para não esquecer, ou então ensinar a sua filha ou o seu filho pequeno naquilo, filmadas nas escolas, ao qira'atu warada, então ele vai ler assim, simplesmente jaza laha dhalika, pode fazer isso. Wa in lam yahtaj fala taqra, se ele não precisar, então não vai ler kama qala bihi ba'd ahli al-ilm, como isso vem mencionado por alguns dos teólogos. Quer dizer que a mulher, quando é que pode ler o Corão enquanto ela estiver no período menstrual? Primeiro, quando ela querer fazer revisão. Segundo, quando ensinar, por exemplo, ou corrigir uma criança, o seu filho pequeno, ou está ensinando na escola, então pode ler. Ou quando precisar deste Corão. Por exemplo, existem alguns versículos e alguns capítulos que constituem como fortaleza para o muçulmano. Por exemplo, o versículo número 255 do Surata número 2, que é conhecido como Ayatul Kursi. Este serve como proteção para muçulmanos. Então a mulher recita com a intenção de se blindar
de qualquer tipo de wasawis, shaitani, ou então feiticeiro, uma coisa parecida. Pode ler, pode ler. Ou então, a leitura de últimos surat, três últimos surat do Corão, que é Surat al-Ikhlas, 112, Surat al-Falaq, 113 e Surat al-Nas, 114. Esses versículos, ou esses capítulos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que servem de fortaleza. Quem lê 3 vezes ao amanhecer e 3 vezes ao anoitecer, essa pessoa terá proteção de Allah por toda noite e por todo dia. Então, a mulher, se estiver menstruada, pode ler isso com a intenção de querer se blindar, querer se proteger. Mas, em circunstâncias normais, pegar o Corão e ler enquanto está em período, está proibido. A sétima coisa é massul mushaf, é pegar o Corão em si. Mushaf, Corão é coisa. Esse aqui, o Corão, o que é o Corão aqui? O Corão é o conteúdo de Surat al-Fatiha até Surat al-Nas. Essa que se chama de Corão. Mas o livro em si, este design que tem aqui, por exemplo, capa dura, não sei o que é, tudo contra capa, chama-se de mushaf. Então também não pode pegar o mushaf. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? La yamassuhu illa al-mutahharun. Não toca o Corão, senão aqueles que estiverem na pureza. Então, uma mulher, quando estiver no estado de resguardo ou no estado da menstruação, então não pode pegar o mushaf, que é o Corão. A oitava coisa e a última coisa, dukhulul masjid wa labsu fihi, é entrar na mesquita e permanecer lá na mesquita. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لجنب ولا حائض. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? A pessoa que estiver no estado de poluto, depois de relações conjugais, ou aquela mulher que estiver no período menstrual, não é permitido entrar na mesquita, salvo quando for passar na mesquita. Porque, por exemplo, há mesquitas que têm 2 portas ou mais portas. Então, algumas vezes, ou naquele tempo, as pessoas usavam como caminho cortar na mesquita para sair outra porta. Então, se estiver de passagem, não tem problema, pode fazer. Mas ficar ou entrar lá para ficar, não pode. Não pode, está proibido. Por quê? Porque algumas pessoas, ou alguns teólogos, explicam porque pode vir haver o quê? Um vazamento de sangue, cai na mesquita e vai sujar. Mas só por causa disso? Não é por causa disso. E a gente traz um caída do Sharia que diz ترك الاستفسار مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. Quer dizer, deixar de você procurar causas, isso a gente leva isso para uma proibição geral. Então foi proibido, não é só por causa disso. A mulher não está apto, né? O homem não está apto quando estiver num estado de poluto ou quando estiver na menstruação ou no resguardo, ficar na mesquita, porque não é lugar ideal. Mas agora tem absorvente que protege bem, não sei o que. Não importa, está proibido, está proibido. Então a pessoa deixa de ir, ficar na mesquita até que o tempo passe. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في حجرتها فتراجله وهي حائض. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam também tirava a sua cabeça quando chegasse o mês de Ramadã. Ele ficava derretido na mesquita durante 10 dias, a última dezena. Ficava lá e não saía. Ficava recitando o Corão, ler o Hadith, ou então ler o Corão. Então, o que acontece? Ele tirava a sua cabeça da mesquita pela janela para que a sua esposa Aisha não preparasse o cabelo dele. Então, a Aisha estava na outra parte da casa dela,
que estava muito colada à mesquita do profeta, e o profeta tirava a cabeça. Não autorizava entrar na mesquita, deixava lá, no quarto dela, só tirava a cabeça e preparava o cabelo do profeta Muhammad. Como também pode se proibir uma mulher passar na mesquita caso haja o quê? Dúvida de ela vir a sujar a mesquita, quer dizer, vazamento, houve vazamento, vazou sangue, vir. Mas se não haver, então não está proibida, pode passar, não tem nenhum problema. Então este é o assunto ligado ao que está proibido. Uma mulher que estiver de período ou aquela mulher que estiver também no período de resguardo. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dúvidas? Pode. Agora vamos. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, então o que é obrigatório para uma mulher que estiver no período? O que é obrigada a fazer uma mulher que estiver no período? Quero perguntar e confirmar primeiro aos irmãos que estão online se estão nos ouvir ou não. Sem aula, está apenas chiando. Espera, então para a próxima coisa. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, o quinto tópico sobre o assunto do período menstrual. Estávamos falando na primeira parte da aula que vem o que pode ser obrigatório durante ou um período em que a mulher, por exemplo, esteja na idade em que ela começa a ver o período menstrual. Tem coisas obrigatórias que a mulher tem que fazer quando atinge aquela idade e começa a ver a menstruação, ou seja, o período menstrual normalmente. Então tem obrigações. A primeira obrigação é yujibul ghusl ou ghusl. É obrigatório tomar banho quando a mulher já entra no período menstrual e depois passa o seu período, está obrigada a se purificar com um banho completo. O banho completo é aquele banho que engloba todo o corpo. Não é válido, por exemplo, tomar banho depois do período menstrual enquanto a pessoa ou a mulher foi no salão de cabeleireiro, por exemplo, arranjou seu cabelo e depois toca na cabeça para que a água não toque o seu cabelo, porque não quer estragar o que é penteado ou uma coisa parecida. Esse não é considerado banho. O banho completo é aquele banho que molha todo o cabelo, todo o corpo, e terá que tirar tudo o que pode ser barreira ou constituir uma barreira para que a água não atinja o seu corpo, como por exemplo esmalte, para mulheres que colocam esmalte, ou então, por exemplo, se tiver uma parte tinta, não sei o que, terá que tirar para se purificar após o período, porque a purificação tem que ser total, completa, e não pode deixar nenhuma parte do corpo que não tenha chegado água. Até ela faz questão de bocejar a boca também, limpar as partes do corpo, aquelas fossas
nasais, ouvido, tudo isso terá que atingir água. Então, tem que ser uma purificação completa. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez disse o quê? دع الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين. Deixa de praticar a oração durante os dias em que ficas de período. ثم اغتسلي وصلي. Depois, quando passar e findar o tempo de menstruação, aí terá que tomar banho e rezar em seguida. Tomar banho e em seguida. E o banho tem que ser dessa maneira que nós falamos, é que é o banho completo. Quando não atingir todo o corpo, o banho é incompleto e a pessoa não se purificou. Terá que continuar com a purificação até que ela consiga se purificar por completo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, al-bulughu, a puberdade. Puberdade, لقوله صلى الله عليه وسلم, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? لا يقبل الله الصلاة الحائض إلا بخمار. Que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração daquela pessoa que estiver na idade de puberdade, senão com o véu. فقد أوجب عليه الستر بحصول الحيض, porque quando a mulher atinge a puberdade, então ela está obrigada a pôr o véu. فدل على أن التكليف حصل به, porque isso indica que já chegou o tempo em que ela tem obrigação. وإنما يحصل ذلك بالبلوغ, e isso se concretiza com a puberdade. Portanto, a pessoa, quando atingir a puberdade, a mulher, ela está obrigada a pôr o quê? Véu. Enquanto que a pessoa, enquanto não estiver na puberdade, não tem obrigação de pôr véu. Só pode treinar a criança para ela se acostumar, mas a obrigação não tem. Então, além de banho, que obriga depois de ela passar por menstruação, como também tem obrigação na puberdade por o véu. A terceira coisa é al-i'tidad bihi, é ela se basear na contagem do período da espera dela. Quer dizer, a mulher que estiver casada, por exemplo, então, e depois em seguida divorciada, tem que basear a sua contagem, esperando o tempo passar para vir se casar com outro homem, caso ela queira se casar novamente. Então tem que basear a sua contagem no ciclo menstrual. فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كان تحيض لقوله تعالى. Então o tempo de espera na mulher que estiver ainda passado por período menstrual, isso se baseia na sua contagem e acaba com o fim daqueles 3 ciclos que nós falamos. لقوله تعالى, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْمُطَلَّقَاتُ, e as mulheres divorciadas, يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء, terão que esperar 3 períodos. 3 períodos menstruais. Foi, por exemplo, divorciada neste mês, então ela vai contar aquilo, 3 ciclos. Primeiro, segundo, até o 3º ciclo. Então, quando chega o 3º ciclo, aí se quiser se casar novamente, pode se casar. Por que a mulher tem que esperar 3 ciclos para não se casar enquanto ela for divorciada com o seu ex-marido? Porque para que não haja junção de sangue. Porque até 3 períodos dá para saber se a mulher está grávida ou não. Então, neste tempo de período de 3 ciclos, essa mulher não pode se casar com outro homem. Porque se casar-se com outro homem, pode ser que o homem que venha se casar em seguida tenha colocado também a sua gota seminal acima daquele primeiro homem.
Então, aqui fica uma pequena pergunta que as pessoas podem fazer aqui. Mas hoje, com a tecnologia avançada, a mulher pode fazer o que? Exame de gravidez, para saber se está grávida ou não. Então, se for que Allah subhanahu wa ta'ala manda a mulher ficar de período de espera, por causa disso, hoje temos tecnologia avançada que a mulher pode fazer o exame de sangue, sabe se está grávida ou não. Então, primeira coisa, o que nós temos que saber é que o período da espera da mulher, além de ela a servir como um período em que controla o seu ventre se tem lá algo como gravidez ou não, primeira coisa que a pessoa tem que saber é que isso constitui adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Fazendo isso, ele está adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Fica neste tempo esperando para sair ou findar este tempo, essa é a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E ganha recompensa com isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, já foi detectada recentemente que a mulher, quando mantém relações conjugais com uma mulher, deixa lá uma marca como se fosse impressão digital. E essa marca fica durante 3 ciclos. E não desaparece até exatamente o período em que o Alcorão traça. Se a mulher passa esse período de 3 ciclos sem tocar, o homem passa sem tocar a sua mulher, então a marca desaparece na totalidade. Então não é só na gravidez que se controla este tempo de espera, ou a gravidez que se controla apenas, como também para acabar com aquela primeira marca que o homem deixa lá, que parece uma impressão digital que fica 3 períodos sem desaparecer. Então, tudo isso existe o quê? Segredo. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor do que ninguém. Mesmo que não haja nada além de a pessoa cumprir com a ordem de Allah, que é de ficar o tempo de espera de 3 ciclos, isto bastaria para que a mulher pudesse esperar e não se precipitar em casar com outro homem antes de findar o tempo estipulado.